Ok, vamos falar de uma das maiores rupturas da história. Aquele momento exato em que a indústria trocou a força bruta, sabe, do músculo mecânico, pela lógica precisa de um cérebro eletrônico. Essa análise de hoje é toda sobre essa passagem da indústria 2.0, um mundo movido à força física, para a indústria 3.0, que é um reino governado pela lógica dos computadores. Para a gente entender bem essa história, vamos começar do começo. Para entender a dimensão dessa revolução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que ela substituiu. Um sistema de produção em massa que foi aperfeiçoado por quase um século e que, dominou o mundo. Pensa na era de Henry Ford. O objetivo era bem claro: fabricar um volume gigantesco de produtos idênticos do jeito mais barato e eficiente que existisse. Era o pico da chamada automação rígida, sabe? As máquinas eram feitas para fazer uma única tarefa, mas faziam aquilo perfeitamente, milhares e milhares de vezes. E o mais fascinante é que essas tecnologias não eram coisas isoladas. Elas se conectavam, uma reforçando a outra. Era um sistema de produção rígido, com certeza, mas incrivelmente poderoso. Juntas, elas construíram o auge da eficiência daquela época. E olha, o sucesso desse modelo foi estrondoso. Esse número mostra bem isso. Só que a maior força dele, que era essa rigidez toda, acabou virando sua fraqueza fatal. Com o tempo, as pessoas não queriam mais só um produto igual de todo mundo. Elas começaram a querer variedade, personalização. É aqui que o jogo vira. Chegamos no momento da ruptura, a hora em que o silício, que é a matéria-prima dos chips, entrou no coração de aço das fábricas. Então, o ponto crucial é esse dispositivo, o CLP. Ele significou que, pela primeira vez na história, a tarefa de uma máquina não era definida pela sua construção física, mas sim por um código de computador. A automação, de repente, se tornou flexível. Imagina só, ter que refazer a fiação da sua casa toda vez que você quisesse que um interruptor controlasse uma lâmpada diferente. Agora, imagina simplesmente mudar uma configuração no aplicativo. Foi esse o tamanho do salto. E o CLP foi só o começo, sabe? Ele abriu a porta para um conjunto totalmente novo de ferramentas digitais que mudaram tudo na produção, do jeito de desenhar um produto até a entrega final. Só que essa transição, nossa, ela foi tudo menos tranquila. Ela criou desafios enormes, redesenhou o mapa da economia mundial e, de quebra, ainda deixou um mistério econômico bem estranho no ar. Implementar essa tecnologia era caro, era complexo e exigia uma requalificação geral da força de trabalho. E o mais curioso é que esses são exatamente os mesmos desafios, custo, integração e talento que as empresas enfrentam hoje em dia para adotar a inteligência artificial. Essa transição difícil não aconteceu do mesmo jeito para todo mundo. Ela abriu um abismo no mundo. Acabou criando um cenário de dois ritmos. Algumas economias deram um salto gigantesco para o futuro, enquanto outras ficaram presas no passado, lutando para conseguir acompanhar. Pensa um pouco nesse número, 7%. Essa é a fatia do valor agregado da indústria global que pertence a todas as economias em desenvolvimento, juntas. Isso quer dizer que a esmagadora maioria da riqueza industrial do mundo continua concentrada num clube bem pequeno de nações avançadas. E este gráfico aqui bota em perspectiva o tamanho dessa divisão. Fica bem claro que os ganhos enormes da revolução digital não foram distribuídos de forma equilibrada pelo mundo, nem de perto. A quantidade de robôs industriais é como se fosse um termômetro da adoção da indústria 3.0. E o que esses dados mostram é um ciclo que se reforça. A automação avança mais rápido justamente nas economias que já estão na liderança. Agora vamos ao mistério. Com todos esses computadores, esses robôs superpoderosos, o esperado seria uma explosão na produtividade da economia, certo? Pois é, mas não foi bem o que aconteceu. Essa observação, feita nos anos 80 por Robert Solow, um economista que ganhou o Nobel, capturou perfeitamente o quebra-cabeça da época e acabou ficando conhecida como o paradoxo de Solow. É uma pergunta fascinante e vai contra o que a gente imagina. Os dados mostravam que justamente quando a revolução digital estava começando, a taxa de crescimento da produtividade, de forma surpreendente, começou a cair. Bom, os economistas têm algumas explicações para isso. Primeiro, existe uma curva de aprendizado, né? As empresas levaram décadas para descobrir como usar de verdade essas novas ferramentas. Segundo, muitos ganhos, como a melhora na qualidade dos produtos ou a maior variedade, simplesmente não eram medidos pelas estatísticas tradicionais. Basicamente, a tecnologia precisou de tempo para amadurecer e remodelar a economia inteira. E então, qual é o legado disso tudo? É simples. As lutas, os paradoxos e os sucessos dessa transição digital construíram as bases do mundo em que a gente vive hoje.
Esse slide aqui sintetiza a jornada toda e mostra que, embora as manchetes sejam todas sobre a indústria 4.0, a verdade é que o mundo, em grande parte, ainda está navegando pelo legado da mudança digital da indústria 3.0. No final das contas, entender essa história não é só um exercício sobre o passado. É a chave para navegar no nosso presente, desde a promessa da inteligência artificial até os desafios urgentes da desigualdade global. E isso nos deixa com uma pergunta final. Será que as mesmas forças de automação que criaram uma riqueza sem precedentes são as mesmas que agora impulsionam as maiores questões sociais e econômicas do nosso tempo?